Olá, meus amados, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Diogo Sandim e para mim é um motivo de alegria estar aqui falando para vocês, fazendo alguns comentários acerca da lição de número 10 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Antes de entrarmos no assunto, eu quero aqui agradecer a pessoa do nosso pastor Antônio Dionísio, nosso pai, nosso mentoreador, que tem nos dado oportunidade, e também ao nosso amigo pastor José Chagas, que também tem sido um instrumento de Deus na escola bíblica como mestre, orientador, professor, e que Deus continue o abençoando o pastor José Roberto, assim como o nosso pastor Antônio Dionísio. Então, a lição desse domingo, a lição de número 10, sobre o valor da oração, ela tem alguns objetivos. E o primeiro objetivo dessa lição é perscrutar a vida de oração de Jesus. Nós precisamos entender como que Jesus orava, qual foi a maneira, o modo, e olhar sobre a vida do próprio Jesus Cristo, que nos ensina muito sobre oração. O segundo objetivo dessa lição é desconstruir alguns mitos sobre a oração. Com o passar do tempo, nós fomos criando alguns mitos, alguns métodos, algumas receitas falíveis ou infalíveis, sobre a oração, Existe um método, uma oração, um manual, uma regra, para se fazer a oração e ao fazê-la conseguiremos obter êxito nas nossas orações, todas as nossas orações serão respondidas. E por fim, o terceiro objetivo dessa lição é falar sobre e definir a oração. Qual é a oração que agrada ao Pai? Qual é a oração que Deus ouve? E logo, por conseguinte, qual é a oração que Deus logo não escuta? Então nós vamos agora para a primeira parte da nossa lição. A pedagogia de Jesus sobre a oração. Jesus inseriu a oração na sua vida e no seu ministério. Era comum Jesus orar. Jesus orou de diversas maneiras, diversas vezes, de maneiras diferentes, em momentos diferentes. Por isso que Lucas dá um destaque em especial às orações feitas por Jesus. Por exemplo, Jesus orou ao ser batizado, antes de escolher seus discípulos, no Monte da Transfiguração. Jesus ensinou os seus discípulos a orar. Ele fez a oração intercessória. Ele orou por Pedro quando Satanás estava investindo a sua vida contra o seu amigo. Jesus orou quando estava cheio de angústia, perto da crucificação, ali no Getsêmani. Jesus orou ali. Ou seja, Jesus orou por diversas maneiras, diversas vezes. Ele orou por aqueles que o crucificaram. Ele fez a oração quando estava em cima da cruz, dizendo: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, lá em Lucas capítulo 23, no versículo 46. Jesus tinha a prática da oração. Por isso que ele poderia falar sobre oração, porque ele praticava a oração. Mas Jesus também ensinou, que nós vamos ver aqui no ponto 2 da parte 1, que a oração ela é um caminho para intimidade com o Pai. É um caminho para nos aproximar do Pai. Ele ensinou os seus discípulos como não se deve orar e como se deve orar. E como que não se deve orar? A oração não deve ser um arquétipo mental dos hipócritas. O que é isso? Jesus criticou os fariseus justamente porque eles faziam uma oração publicitária, oração pública. Eles queriam chamar a atenção da multidão, a atenção para si. E a oração ela é muito mais do que isso. Ela não deve ser apenas
um balbúcio, um monte de palavras proferidas. Não. A oração não é num caminho para se manipular a divindade, muito menos uma maneira de convencer a divindade a atender às nossas vontades, seguido por certas técnicas. Não. A oração não foi feita, não é a forma que deve ser usada para isso. E é um tipo de oração que Deus não escuta. A oração para Jesus é uma maneira de relacionar-se com o Eterno, com Deus, com o Todo-Poderoso. Por isso que nós podemos notar que quando Jesus se dirige a Deus, ele usa palavras de intimidade. Por exemplo, ele usa, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Ele usa meu Pai. Ele usa Abba Pai, Pai Santo, Pai Justo, ou só Pai. Ou seja, dessa maneira, Jesus está nos ensinando que a oração não é um modo para se chegar a algo, não é um caminho para se chegar a algo, mas é um caminho para se chegar a Deus. É o caminho da intimidade do Pai Nosso. E mais do que isso, Jesus está nos ensinando no ponto 3 que a oração é um modo de vida. Ela não deve ser feita de maneira esporádica. A oração não é uma opção. Eu escolho ou não orar. O cristão, ele deve ser fiel na oração, assim como os salmistas foram fiéis na oração. Os profetas foram fiéis na oração, os apóstolos oraram, o próprio Cristo orou. Todos eles nos chamam e nos convocam para a oração. Dessa maneira, é crucial saber orar. A oração não é apenas uma emissão de palavras ao nada, técnicas de manipulação do sagrado. A oração não é esse o caminho. A oração de quem vive intimidade com o Pai abrange vários fatores. Abrange a adoração, abrange um pedido de provisão material, física, abrange uma perfeição moral e espiritual, abrange uma proteção e orientação. Além do mais, os discípulos não compreenderam facilmente o que é a oração. Por isso que Deus está sempre nos convidando, né, a orar de maneira correta, de uma maneira e que a oração fizesse parte da nossa vida e que não fosse apenas mera atividade corriqueira do dia a dia. Vamos então para a segunda parte da lição, que fala sobre uma receita para uma oração infalível. Tem sido ensinado em muitas igrejas, né, que a gente tem percebido por aí, e por muitos cristãos que acreditam nisso, mas muitas das vezes com boas intenções, certos princípios, né, quando observados minuciosamente, vai tornar a oração irresistível. Usam a oração como uma receita, como um passo para se conquistar algo, no sentido da autoajuda. Então, esses que defendem esse tipo de pensamento acerca da oração como uma receita infalível, quais são os métodos que ele usa? Primeiro, eles defendem que o crente tem que ter uma atitude correta. E qual é a atitude correta? Ele começa adorando. Segundo, ele tem que atrair a atenção do sagrado, a atenção de Deus. Terceiro,
ele tem que ser específico na sua petição. Ele tem que saber o que vai pedir. Não pode haver dúvidas. Quarto, ele precisa reivindicar a promessa de Deus. Quinto, ele precisa ter fé em Jesus Cristo. E por fim, ele precisa praticar a concordância. No caso, né, de duas ou mais pessoas. A Bíblia menciona um episódio parecido, lá no livro de Mateus, no capítulo 20, do versículo 20 ao 28, na onde Salomé, a mãe de Tiago e de João, veio até Jesus para solicitar, para rogar a ele tronos especiais para os seus filhos. E o engraçado é que Tiago e João apoiaram a ideia de sua mãe. E eles achavam que era uma receita infalível da oração. Eles tiveram uma atitude correta, começaram adorando Jesus, Mateus capítulo 20, versículo 20. Eles chamaram a atenção de Jesus, que queres, no versículo 21. Terceiro, eles foram específicos no seu pedido, concede que estes meus 2 filhos se assentem, uma à sua direita e outro à sua esquerda no teu reino. Quarto, eles reivindicaram a promessa de assentar-se nos tronos para julgar as tribos de Israel. Está lá em Mateus, no capítulo 19, versículo 28. Eles fizeram a oração com fé em Jesus, criam que Jesus morreria, ressuscitaria e cumpririam a promessa. Sexto, praticaram a concordância e tinham um quórum exigido, 3 pessoas. Ou seja, eles acreditavam que essa receita, essa maneira de orar, iriam levá-los ao sucesso. Mas pasmem, a receita fracassou. A oração não foi atendida. É óbvio. A narração relata os motivos por que ela não foi atendida. Primeiro, resultado de uma espiritualidade fingida. A adoração não foi genuína. Segundo, motivação pecaminosa. O pedido absurdo revela que a adoração era uma tentativa de manipular Jesus para obter o favor sagrado. Terceiro, ignorância. Não tinham noção do que estavam pedindo. Quarto, incoerência. Pensavam que estavam prontos para a cruz, quando o coração não estava na cruz, o coração estava no trono. Quinto, desprezo da vontade de Deus. O acesso ao trono é fruto da soberania de Deus, não de uma oração egoísta de nós cristãos. Sexto, rupturas relacionais. Sétimo, egoísmo. Seu pedido era carnal, mundano e diabólico. Recorrer à oração para auferir privilégios, posição, poder, é uma atitude abominável diante dos olhos de Deus. Por isso que devemos ter consciência que a oração não é feita por métodos. A oração que Deus ouve não é apenas a oração dos lábios, mas a oração do coração. Partindo para a conclusão da nossa lição, nós vamos falar sobre a parte de número 3, que é a oração que Deus ouve e responde. Nesse caso específico, o autor, o comentarista da lição, vai usar o caso, a história que está relatado lá no livro de Lucas, no capítulo 18, do versículo 9, né, ao versículo 14, a parábola entre o fariseu e o publicano.
E como vocês sabem, havia um grande conflito entre fariseus e publicanos na época. Uns não aceitavam ao outro. Os fariseus eram um partido religioso radical que havia na época de Jesus, junto com outros partidos religiosos que haviam na época. E a origem dos fariseus precedem as guerras macabeias. Então, o nome fariseu começou a ser usado durante o reinado de João Hircano, por volta de 135 a 105 a.C. Nem tudo na teologia dos fariseus estavam errado. Eles tinham uma ortodoxia correta, mas o equívoco deles não era na ortodoxia, era na ortodopratia. Eles criam e ensinavam de maneira correta, só que a prática havia um abismo. O que eles ensinavam? Primeiro, eles ensinavam sobre os decretos divinos, sobre a responsabilidade moral do ser humano, sobre a imortalidade, a ressurreição do corpo. Eles ensinavam sobre a existência dos espíritos. Eles ensinavam sobre as recompensas e punições na vida futura, entre outras práticas, entre outros ensinos. As suas práticas religiosas incluem oração, arrependimento, obras assistenciais, mas havia um radicalismo que degenerou em um legalismo formal, resultou em uma arrogância e, por fim, uma discriminação. Eles discriminavam os que eram diferentes, os que pensavam diferente, enfim. Então, o texto, lá em Lucas, no capítulo 18, no versículo 19 e 14, vai dar ênfase à oração do fariseu. Ele acreditava na meritocracia. Ele acreditava que ele era melhor do que o outro. E a meritocracia era uma marca do fariseu, ou dos fariseus. Eles exaltavam o tipo de pessoa que eram e eles acreditavam que eram matriz de referência para a sociedade e desprezavam os publicanos. Havia mérito naquilo que eles não faziam. Por exemplo, eles não roubavam, eles não adulteravam. Também havia mérito naquilo que eles faziam. Eles jejuavam 2 vezes por semana. Eles dizimavam, certo? Davam o dízimo de tudo. Ou seja, a oração do fariseu era uma oração publicitária. Era uma oração prepotente, arrogante e fútil. E esse é o tipo de oração que Deus não ouve. A oração pautada nos seus méritos, né? Nas forças do seu braço. E Jesus vai nos mostrar qual deve ser o comportamento daquele que ora. Pois dependendo do comportamento daquele que ora, Deus o ouvirá. E a referência que nós temos de oração ouvida é justamente a oração do publicano. O modo de vida do fariseu não estava errado. Todo cristão deve ser fiel,
Todo cristão deve ter fome e sede de justiça. Todo cristão deve fugir da imoralidade sexual. Deve se apegar ao bem. Todo cristão deve vencer a avareza. Isso são práticas do cristianismo. Mas fazer o que é certo não nos torna superior ao outro. Ou não é porque o outro tem um pecado diferente do meu que eu sou superior a ele. Isso não há mérito nisso. Isso não me torna superior a ninguém. Por isso que a meritocracia é um engodo. E o publicano sabia o que havia nos porões da sua alma. O publicano sabia que era falho, que era pecador, que estava incluso na categoria dos desgraçados. Ele não tinha virtudes próprias, não tinha depósito diante do Pai, não havia dizimado, havia cometido equívocos, ele violava as normas culturais judaicas, religiosas, as normas culturais. Ele era um traidor, porque era publicano. Publicano havia duas classes. Era o publicano, o coletor geral de impostos do império, e o delegado. O delegado normalmente ficava nas províncias e era um próprio irmão do povo que cobrava os impostos na época. Ou seja, o publicano era um judeu que tinha se vendido ao Império Romano. Por isso, eles eram tidos como a escória da sociedade, naquela época, para os fariseus. Então, Jesus, ele vai nos ensinar que aquele que estava perdido e que carecia da misericórdia divina e que, ao pedir, alcançou essa misericórdia. E é esse tipo de oração que Deus queria ouvir, que Deus gosta de ouvir. Deus não quer ouvir orações pautadas naquilo que somos bons. É por isso que eu gosto do termo, quando Jesus, antes de ensinar o Pai Nosso, ele faz uma recomendação antes aos seus discípulos, dizendo: quando vocês quiserem orar, entre no seu aposento. A palavra no grego original para aposento nos dá a ideia de depósito, dispensa. E quem que tinha acesso naquela época à dispensa, ao depósito? Era o mordomo da casa. Somente ele tinha acesso. E neste lugar, era um lugar recluso. Então, todo tipo de peça era guardado naquele lugar. Por isso que Jesus, ele pede de nós que a verdadeira oração que é ouvida pelo Pai é aquela oração que a gente entra no nosso quartinho de entulhos e ali nós nos fechamos, nos tranquemos naquele lugar de intimidade, fechando a porta, onde ninguém vê, ninguém nota, e somente ali, a sós com o Pai, nós revelamos verdadeiramente quem somos, porque é o quarto de entulho, é o quarto de depósito. É ali onde nós escondemos todas as nossas mazelas, todas as nossas debilidades, e o que Jesus quer realmente ouvir na nossa oração é aquilo que nós somos. Porque, como já disse, quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, nós nos preenchemos do Todo-Poderoso. Portanto, uma pessoa pode orar sem ser cristão. Porém, nenhuma pessoa pode ser cristã sem orar.
ore mesmo sem saber, pois o Espírito Santo corrige as nossas orações. É o que diz em Romanos, no capítulo 8, no versículo 26 e no versículo 27. Porém, quando orar, ore com a atitude correta. Não faça da oração um meio para manipular o sagrado. Não use apenas a oração como um caminho para se chegar a alguma coisa. Não use a oração como uma vara de condão. Não faça da oração um caminho para manipular o sagrado. Nem presuma que seus méritos obrigam Deus a ouvir e a responder às suas orações. Eu fico com o que disse Spurgeon acerca da oração. Ele disse assim: rogue pela oração. Ore até que consiga orar. Ore para ser ajudado a orar. E não abandone a oração porque não consegue orar. Pois no momento em que você acha que não pode orar, é que realmente está fazendo as melhores orações. Às vezes, quando você não sente nenhum tipo de conforto, está quebrantado e abatido, é que realmente está lutando e prevalecendo com o Altíssimo. Que Deus possa te abençoar grandemente e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Deus os abençoe.